Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Casa da Prece Chico Xavier. Quem está aqui de forma presencial, quem está aí no online, é um prazer estar aqui com vocês. E esse tema, ele me chamou muito a atenção, porque ele vem logo após uma comemoração, né, dos nossos irmãos católicos em relação à Páscoa, que fala, né, da morte de Cristo, da crucificação, enfim, depois do, né, eles acreditam que ele ressuscitou, mas, de certa forma, o que importa de tudo isso é a mensagem de amor, né, que a Páscoa traz para todos nós, independente dos nossos credos religiosos. Eu acho que todos pensam no amor, pensam na família, né? Então, sexta-feira eu vou passar onde? Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa, e está todo mundo assim pensando minimamente na família, né? Ou nos amigos mais próximos. Então, eu achei muito interessante esse tema vir logo após essa data importante, porque é comemorado no mundo inteiro, não é um feriado só no Brasil, né? Eu digo assim, é uma comemoração que, pelo menos, os católicos no mundo todo comemoram essa data importante, né, da morte e a ressurreição de Cristo. E aí, gente, eu trago esse tema para a gente realmente, como o César falou, refletir. Algumas imagens aleatórias, tá? Não foi nada friamente calculado, mas, assim, alguns modelos de família, né? Então, nós temos famílias com muitas pessoas, famílias com poucas pessoas, famílias com filhos, sem filhos, famílias que é só uma pessoa e o seu bichinho de estimação, né? As relações de amor hoje são diversas, a gente respeita todos. Eu acho que aqui são alguns retratos de família, né? Eu achei muito legal essa foto do cara fazendo a selfie, é bem 2026, né, gente? Quem é que não está hoje numa comemoração familiar e fala, vamos fazer uma selfie? Falei, vou ter que botar a foto da selfie para a gente. Mas, olhando essas imagens, família Doriana, né? Coisa linda. Tá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, ninguém se importa se o cachorro está soltando pelo no sofá, não é isso, gente? A pata tá suja, tá todo mundo muito feliz, todo mundo muito alegre, porque as famílias são assim, não é isso, pessoal? Famílias perfeitas, não é isso? Que cada um de nós aqui não temos essas famílias maravilhosas dentro da nossa casa? Né? Assim, esse exemplo de maravilha, de alegria, de perfeição, de falta de preocupação, sabemos sempre o que a gente vai comer, fazer a compra do mês, preocupar com a comida, nada disso aborrece. Mercado, se o cachorro sai da lama, subiu no sofá, tá tudo bem, não é assim? Não, né, gente? Não é assim. Então, minimamente, isso aqui eu acho que pode ser assim, um modelo ideal que nós queremos conquistar. E eu vou fazer um adendo aqui, porque já estudamos aqui em outras palestras que a felicidade é um estado de espírito. Então, também imaginar que isso aqui é impossível está errado. Agora, também acreditar que é assim 100% do tempo também está errado. Eu quis fazer esse adendo porque ninguém aqui está falando, a doutrina espírita não fala que nós não podemos ser felizes. A questão é que a felicidade ela é momentânea. Então, ela não é o tempo todo, senão não era um planeta de provas e expiações, não é isso, gente? A Terra já seria um planeta evoluído, já seríamos todos espíritos evoluídos, sem nada para resgatar, mas não é bem por aí a nossa história, né? E aí, eu queria que cada um de vocês, em fórum íntimo, remetesse assim rapidamente como é a família de cada um de vocês. Não é para me responder. Não é para fazer nem comparação, é só assim, como é a minha família? Aí, se quiserem usar como exemplo, né, o que vocês fizeram na Sexta-feira Santa, o que vocês fizeram no domingo de Páscoa, ou no último carnaval, meu Deus do céu. É que eu nasci no carnaval, gente, eu vou explicar a minha gafe, eu vou explicar. Eu nasci 19 de fevereiro, num sábado de carnaval, acho que a minha mãe não tinha mais nada para fazer, resolveu chamar os médicos, os enfermeiros, para eu nascer no sábado de carnaval.
Então, quando eu falei de carnaval, é porque eu nasci no carnaval há alguns anos atrás. Pouca coisa, mas alguns anos atrás. Então, assim, quando vocês pensam em almoço de família, em estar juntos, reunidos, o que vem na cabeça de vocês? Quem vem na cabeça de vocês? Né? Mas é a realidade, não é o que vocês gostariam, é o que acontece de fato. Deu para pensar, gente? Todo mundo lembrou? Olha, se alguém conseguiu exatamente esse momento aqui, depois de dar um workshop para a gente, né? Ensina aí como é que a gente faz para ser assim o tempo todo. Eu fiquei me questionando, onde que eu vou buscar informação para conversar esse tema com vocês? Porque me foi dado o desafio do tema livre. Eu falei, gente, mas livre é relativo, né? Porque a gente sabe que tudo está conectado, tudo está interligado. E aí eu fui buscar, não podia ser diferente, eu também tenho as minhas dúvidas, fui buscar o Livro dos Espíritos. Porque ele estabelece, no capítulo 7, na parte terceira, das questões 766 a 775, ele fala sobre a vida social, a lei que é uma lei da natureza e essencial para o progresso intelectual e moral. Dentro desse tópico, do capítulo 7, eu achei 3 perguntas que falam do laços de família. Falei, ainda bem que o Livro dos Espíritos vai me ajudar a construir um raciocínio para dividir com vocês, porque tudo que a gente vai conversar aqui é com um embasamento doutrinário, né? Aí vamos ler as perguntas. Vamos ler juntos? A pergunta 773 ficou meio embaçada, acho que a imagem ficou muito boa. Fala assim, por que entre os animais, os pais e filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não precisam de cuidado? Por que no mundo animal, quando o leãozinho já começa a andar e aprende a caçar, o leão não é um bom exemplo, porque eles animam, não, outro bicho, vamos pensar em outro bicho. Sei lá, qualquer bicho, gente, que o leão eles andam meio em grupo, né? Fica o macho com as leoas, enfim, não é um bom exemplo. Já vi várias vezes Rei Leão por causa da filha, então a gente aprende algumas coisas, né? Mas assim, o animal ele cresce um pouco, ele aprende a caçar, a mãe pica a mula. As aves são assim, obrigada, Sandra, me salvando aqui. E várias outras espécies são assim. Eu li que os elefantes não são, né, assim, os elefantes realmente ficam juntos, e os leões também, mas nem todos os felinos, né? Temos vários outros felinos na nossa fauna. Por quê, gente? Então, a fêmea vai lá, tem um filhotinho, cuida dele ali pequenininho, mas quando ela entende que está mais ou menos, ó, dá teu jeito, vai embora. Será que os animais são maus? Vamos ver o que dizem os espíritos, tá, gente? O Livro dos Espíritos foi a primeira obra da doutrina espírita, onde Allan Kardec, baseado em pesquisas, tá, e dados, ele conversava com os espíritos, ele mandava a mesma pergunta para vários lugares do mundo, algumas pessoas que ele trabalhava essas pesquisas, não é isso, César? E essas respostas vinham e ele via que as respostas batiam. Então, era a resposta dos espíritos. Por isso, o Livro dos Espíritos, tá? E aí os espíritos falaram, os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem, por princípio, o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo, que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Então, assim, é instintivo, é material. Se ela conseguiu cuidar do filhote até um determinado ponto, esse filhote cresceu e ele consegue dar conta de si, no mundo animal, os animais entendem que concluíram a sua missão. Onde é que eu estou? Nada mais lhe exige a natureza. Ela fez o papel dela. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos, porque vão vir outros. Então, aqui não diz que os animais são maus, mas aqui deixa claro para a gente que o princípio é de instinto.
é vida material, não vida moral. 744, Allan Kardec pergunta para os espíritos: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Vou tentar explicar a pergunta. Então, existem homens que pensam o seguinte: uma vez que na natureza os animais têm seus filhotes, o filhote começou ali dar teu jeito, ele pode ir embora, porque a fêmea e o macho cumpriram o seu papel, eles entendem, então, que no mundo dos homens, né, tá tudo bem também. Não tem problema nenhum. Né? Não é questão de laço de família. É uma questão de cultura. A sociedade é que disse que a gente tem que cuidar do filho. Porque ele também começa a andar, como ele pode ir embora. Mas será que é isso que a gente deve pensar a esse respeito? Vamos entender o que os espíritos responderam? Diverso, ou seja, diferente dos animais, é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo como estes? Então, é diferente o destino dos homens dos animais. Então, por que a gente quer se identificar com um animal? Quer se comparar nesse quesito? Eu quero me livrar da responsabilidade. Será que é isso, gente? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, porque os animais eram material, vocês lembram? Era simplesmente material. Material da comida, né? Dormir, acordar, caçar, comer, sobreviver. Há necessidade de progredir. O homem tem a necessidade do progresso. O animal, ele sobrevive. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eu vou repetir, porque, gente, imagina tomar um slap desse dos espíritos, né? Porque é moleza, né? Quer se comparar ali a borboleta, o passarinho. Então, olha só, o homem tem necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários para o progresso do homem, tá? E os de família, que são mais apertados do que da sociedade como um todo, eles tornam os primeiros ainda mais importantes. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Qual é o segundo? O laço de família. Quis Deus que, por essa forma, homens aprendessem a amar-se como irmãos. Ih, gente, vocês estavam animadinhos ali, pensando que ia dar mesmo cabo ali dos animais, já joguei uma água aqui no suco de vocês, né? Porque Deus quer que os homens aprendam a amar-se como irmãos. Então, eu estou trazendo... Tem mais uma pergunta, tá? Eu estou trazendo tudo isso para a gente só ficar na mesma página, entender essa questão da importância da família. Porque os bichos têm família, só que a família dissipa e os bichos continuam bem. A gente não é bem assim. Aí a última pergunta que fala sobre laços de família no Livro dos Espíritos, nesse capítulo. Qual seria para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Relaxar os laços de família, não tem importância. Deixa para lá, deixa fluir de qualquer jeito. Uma recrudescência do egoísmo. Aí eu tive que ir no Aurélio, gente. Né? Vamos ser humilde, que a gente não tem idade para aprender. Né? O que é recrudescência do egoísmo? Aí eu fiz questão de colocar aqui. Significa o aumento, a intensificação ou retorno mais forte de comportamentos egoístas
em uma pessoa ou na sociedade. Ou seja, se os laços de família não forem olhados com carinho, se no seio familiar a gente não buscar algumas coisas que a gente vai ver aqui, isso vai impactar na sociedade, elevando o nível de egoísmo entre os homens, fazendo com que a sociedade fique ainda pior. Aí a gente pergunta, ai meu Deus, pior ainda? A gente está atualmente com a oportunidade de lutar contra isso. Então, assim, não é a Cíntia que está falando, né? Allan Kardec, são os espíritos dizendo a importância do laço de família. E aí a gente pensa o seguinte, que a família ela é um laboratório da alma. Eu pedi para vocês pensarem lá atrás sobre a família de vocês, né? A família ela é vista como uma instituição divina com os planejamentos que antecedem essa vida física, atendendo às leis de Deus. Eu acho que a maioria de nós aqui também já ouvimos falar do plano reencarnatório, que o acaso não existe, que não estamos naquela família, não temos aqueles pais, aqueles irmãos, filhos, tios, sobrinhos, ao acaso. Porque a família é uma instituição de Deus, para atender às leis de Deus, que é o qual, voltando lá atrás, a lei do progresso. Que nós, enquanto espíritos, estamos em busca de nos aperfeiçoarmos, evoluirmos, de melhorarmos nossas condutas, nossos pensamentos, diminuirmos o nosso egoísmo. Aí vai ter gente falando, mas eu não sou egoísta, não. Não, ninguém aqui é egoísta. Eu não estou acusando ninguém. Eu não sou egoísta. Ninguém é egoísta aqui. Imagina! Não é? A gente vai ver daqui a pouco. Ninguém. Eu tenho certeza que nessa sala ninguém é egoísta. Nem um pouquinho. Inclusive, não sabe nem o que significa essa palavra direito, porque não vivencia o negócio. Ou seja, gente, eu falei, caramba, fui lá, busquei informações no Livro dos Espíritos, já entendi, né, onde meu calo aperta, o que eu tenho que fazer, mas eu pensei, eu preciso de levar mais informações, de dividir com todos lá algo que possa nos dar um pouco mais de embasamento da prática, do que fazer. Porque eu gosto, quando eu tenho essa oportunidade de bater um papo com vocês, de trazer o problema e dar algumas sugestões de solução, né? Então, eu fui buscar no livro do Raul Teixeira, que é um espírita, um trabalhador da doutrina espírita de muitos anos, muito conhecido, assim como Divaldo Pereira Franco, como Chico Xavier. Raul Teixeira também é um espírita que dedica a vida dele ao estudo da doutrina dos espíritos, no livro chamado Desafios da Vida Familiar. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar minimamente uma síntese conceitual e base central do primeiro capítulo do livro Desafios da Vida Familiar, para a gente aqui tentar ter, na prática, algumas sugestões de solução, tá? Mas antes da gente entrar aqui, também não é para responder, porque senão fica muito polêmico, apesar que eu acho que ninguém teria resposta também. Nas nossas famílias, vamos separar as pessoas na nossa mente em dois grupos conforme o nosso ponto de vista. Porque não quer dizer que o que eu acho... Por exemplo, vamos supor que a Fran fosse minha irmã. Então, o meu ponto de vista sobre a Fran, nós somos irmãs de laços espirituais, não consanguíneos, né, minha amiga? Vamos supor que eu tenho uma opinião sobre a Fran e a Fran tem uma opinião diferente sobre mim. Então, o que a gente vai pensar aqui é o que está na nossa cabeça. Vocês possuem na família de vocês... Vamos começar pela coisa boa. Aquelas pessoas que vocês adoram, vocês abraçam, vocês beijam, vocês gostam de estar perto, vocês sentem saudade, vocês querem ver. A gente chama essas pessoas nossos afetos familiares.
Vocês têm? Pode ser qualquer um, gente. Qualquer um. Quando eu falo em família aqui, a gente poderia pensar no núcleo familiar principal, né? Pai, mãe, filhos. Mas é o que eu disse, a sociedade está tão diferente, nossas famílias são compostas de formas tão diversas, que às vezes uma família é composta por um tio que mora com um sobrinho, que tem um irmão, que... Então não importa, quem é que está lá dentro da casa com vocês? Tá legal? E quem é que convive com vocês? Porque às vezes você mora sozinho, mas o filho não sai de lá de dentro, o neto não sai de lá de dentro. Então bota todo mundo no bolo, porque tu vê todo mundo todo dia e tá tudo certo, tá? Quem são os afetos? Vamos pensar nos afetos. Ah, tão bom lembrar dessa pessoa. Não é? Provavelmente, os afetos já sejam espíritos de vidas anteriores que a gente já se resolveu. Tá tudo certo. E eles vieram, por misericórdia de Deus, para nos sustentar, para conseguirmos lidar com esses que ninguém tem aqui, os desafetos. Ninguém tem isso na família. Isso aí é coisa do passado, né? Então a gente tem os afetos que nos dão suporte, nos dão força, apoio, inconsciente, gente, não que a gente fale alguma coisa, tá? Porque a gente tem os desafetos que também estão na nossa família e que também possuem vínculos com a gente de uma vida passada. Mas esses aí ainda não tá ok, não. Provavelmente são os desafetos que Deus está com maior expectativa sobre cada um de nós. Então, é bom a gente pensando na família como um todo, porque não dá para pensar só naquele pessoal que está tudo certo. Vamos pensar em todo mundo. Porque uma coisa é estudar, é ler, é falar, outra coisa é botar na prática. É difícil, né? Esse é o livro que eu falei, gente. Desafios da vida familiar. Botei um resumo aqui. O Raul Teixeira, ele psicografa esse livro pelo espírito de Camilo, tá? E na obra, o espírito de Camilo revela a família como um cenário essencial para o burilamento da alma. Eita! Estava doida para meter o pé daquela casa, cair fora, viajar pelo mundo, só mandar cartão no Natal. Nem cartão, né, gente? É só o WhatsApp. Ninguém mais manda nada para ninguém pelo correio. Mas e agora que eu estou sabendo que a família é um cenário essencial para burilar a minha alma? Porque olha aqui, gente, vamos vestir a carapuça, hein? Vamos parar de falar do outro. É para vocês, é para mim. Através do Evangelho, somos convidados a superar os desafios da atualidade, substituindo o isolamento pelo diálogo e o egoísmo pelo respeito mútuo. Não sei por que essa palavra egoísmo toda hora aparece. Não existe isso. Então, a gente precisa minimamente refletir sobre isso. E aí eu trouxe algumas questões baseadas nesse livro. Tá bom, gente? Já que é desafios da vida familiar, eu falei, vou segurar ali o livro para ele me dar uma força, dar uma moral nessa palestra, porque o assunto é desafiador para mim também. Não é porque eu estou aqui falando sobre desafios de família que é tudo maravilha, não, gente. A vida é desafiadora para todos nós. E aí eu queria que vocês pensassem, essa foto está um pouquinho mais realista, né, gente? Com o nosso dia a dia, né? Quais são os maiores desafios de conviver em família? Pensem, qual é o maior desafio? Na perspectiva de vocês, na opinião de vocês. O que está pegando? Né? Porque assim, gente, não é coisa linda? Ó, tem casa, né? Tem comida, ó, tem uma televisão, tá vendo um filme, um sei lá o quê. Por que o povo tá assim, gente? Todo mundo entediado, desanimado, aborrecido. Porque não era para ser tudo maravilhoso? O que está faltando? O que está acontecendo? Qual é o desafio para conviver em família hoje em dia? Temos desafios, não temos, gente? Vários. Outra coisa, a gente vai resolver todos? Eu adoro quando a Conceição fala, hein, Conceição? Pó do pilim-pim-pim? Existe esse pó do pilim-pim-pim? Pega onde, César?
Eu quero, se tiver, me dá o endereço, gente, que eu vou lá pegar um balde do Piripipi, né? Nem um potinho, não. Pegar logo uma bacia bem grande. Esses desafios existem, eles vão continuar existindo, porque, volto a falar, não nascemos nos lares que nascemos por acaso. Nossas relações, nossos elos familiares, eles são provavelmente de outras existências. E pela misericórdia divina, ele nos permite voltarmos mais próximos para tentarmos resolver o nosso BO do passado. Mas Deus é tão justo e tão bom que ele traz os nossos afetos e os nossos desafetos no mesma família para a gente dar uma respirada. Mas a vida tem que seguir. E aí não é só isso, não. A gente tem outra coisa. O planejamento espiritual do nosso lar. A família não é um agrupamento fortuito, como eu acabei de dizer. Qualquer coisa aconteceu e nasci ali sem querer. Mas é uma oficina de progresso. A gente tem a oportunidade, dentro das nossas famílias, de nos melhorarmos e de progredirmos. E o progresso não é só nosso. É o progresso também de quem convive com a gente. Ajudar quem convive com a gente. Estender a mão para quem convive com a gente. Porque se eu caminho sozinho, o progresso é meu, mas aí aquele tal egoísmo, né? Não sei o que alguém falou. Ninguém quer fazer isso. Então, o progresso é de todos da família. Ninguém está na família errada. Olha só. Eu já falamos isso 1000 vezes aqui, eu vou falar de novo. Ninguém errou o endereço. Tá? Temos vários livros da doutrina que contam como é o planejamento reencarnatório. É mais ou menos assim, ó, a gente faz uma reunião lá no plano espiritual, aí tu combina ali com teu marido, combina com tua filha, combina com não sei quem. Ah, não, você de novo, não aguento, mas a gente precisa, porque Deus... Sabe como é que é? A gente faz um acordo ali, ainda fala assim, mas você vai reencarnar, você vai esquecer. Não, eu prometo, eu não vou esquecer. Você vai reencarnar e vai esquecer, porque Deus é tão misericordioso e bom que ele nos dá amnésia. Imagina eu reencarnar e lembrar quem é você, traste. Amnésia, mas é amnésia. Ué, não é? A gente reencarna e não lembra de nada. Graças a Deus, né, César? Imagina tu lembrar quem era teu filho. Deus me livre, ninguém aguenta, gente. Se a gente sem saber, né? A gente tem dificuldade com os desafetos, imagina você sabendo. Então, ninguém está na família errada, gente. Desculpa. Não queria... Não dá, não posso mentir. Não é justo, né, mentir para vocês. O lar é o candinho purificador, onde as almas se reencontram para sanar débitos e constituir o amor. Ai, Cíntia, tá difícil. Eu sei. Por isso que você está naquela família ali, querido. Se fosse para ser fácil, tá a família do vizinho. É maravilhosa, é Cleibon, Margarina, sei lá, né? Tá sempre tocando música, tá sempre todo rindo, a tua família só tá quebrando o copo. Então, se fosse para ser fácil, até na família do vizinho. E aí é que tá, gente? Todas essas referências de pesquisa são os capítulos daquele livro que tratam sobre isso que eu trouxe. Tá fazendo sentido para vocês isso daqui? Eu sei que vocês estão ficando meio entristecidos, né? Eu percebo a tristeza no olhar de vocês, mas é uma tristeza do tipo assim... Poxa, achei que eu ia ouvir outra coisa. Achei que eu ia chegar lá naquela palestra e falar, ai, graças a Deus, a culpa não é minha. Não tem nada a ver com isso. Tô no lugar errado. Ai, que bom, cara. Até que enfim fui para uma palestra na Casa da Prece, que alguém falou para mim que eu tinha razão e que aquela família não era para mim, que eu não pedi para nascer naquela família. Não é isso que a gente quer dizer? Não pedi essa família para mim. Desculpa, gente. Não vai ser possível. Dessa vez ainda não. Combate ao egoísmo. Eu só vou falar disso aqui, gente, porque está no livro. Porque isso é besteira. A gente não vive isso, tá legal? O que é o egoísmo, gente? Aqui eu já era para ter perguntado antes de passar o slide, mas deixa para lá. Porque a gente pode dar vários nomes ao egoísmo. Eu trouxe várias formas diferentes de ser egoísta.
que a gente, às vezes, não se dá conta? Eu trouxe conforme o que está no livro. Não é a Cíntia que acha isso não, tá, gente? Está aqui, ó. Referência de pesquisa, educação e abnegação tem uma coisa atrás, de convivência. O egoísmo é a chaga que isola os membros da família sobre o mesmo teto. O quê? As provas. As provas da convivência. O egoísmo é a chaga. A chaga é o quê, gente? A doença. A coisa ruim. Uma ferida que não fecha. Que isola os membros da família sobre o mesmo teto. A gente só mora no mesmo teto. A gente é uma linda família no mesmo endereço, mesmo CEP. Só que cada um vivendo o seu egoísmo. Falsa proteção, uma outra percepção de egoísmo. Egoísmo dos pais em não querer ver os filhos sofrer e aprender. É egoísmo quando você não pode deixar o filho cair, se machucar, quebrar a cara, se dar mal, não é isso? Gente, eu estou falando isso porque é muito atual, porque eu sou de uma época que eu usava mertiolate e ardia. Não é? Eu aprendi a andar de bicicleta sem capacete, sem joelheira, sem cotoveleira, acho que nem todo motoqueiro tinha isso. Na época que eu aprendi a andar de bicicleta. Estou dando exemplo bobo, tá? Mas aqui, quando a gente fala da falsa proteção, a gente está postergando o sofrimento do filho. Porque o mundo não vai passar o mertiolate a soprar. Vai descascar mesmo. E aí, quando a gente posterga, a gente quer ficar o tempo todo. Eu falo porque eu faço essas coisas erradas também, tá, gente? Está tudo certo. É para mim mesmo essa parte do livro, está tudo certo. Eu aceito. A gente não quer ver o filho, a gente ama os nossos filhos. Imagina, não tem aquele ditado? Faz comigo, mas não faz com meu filho. Mas não adianta. Vai fazer contigo, não vai fazer com teu filho, e teu filho não vai aprender. Vamos mandar uma real aqui? Quem é que sabe o dia que vai desencarnar? Levanta a mão. Alguém que sabe o dia que vai desencarnar? Não? Ué, porque se você está protegendo o teu filho hoje 100% de tudo, de qualquer coisa, e se você desencarnar amanhã, como é que ele fica, coitadinho? Não sabe nem passar o metiolate. Não é? Não arredoma? Tá rindo, né? Porque eu faço contigo, eu vou melhorar. Entendeu? Minha filha tá ali, ela tá assim, mas mãe, você é assim, cara. Não, vou melhorar. Vou melhorar. Então, a gente também tem que pensar, tem que deixar assim. O filho teve um problema no colégio, vou lá falar com aquele professor, que isso é um absurdo. E o filho estava errado. Deixa o professor educar, gente. Deixa ele sofrer a consequência da escolha que ele fez no colégio. Chegou atrasado, não chegou, enfim. Tirania doméstica. Isso não existe, não. Pessoalzinho que é muito agradável na rua, mas dentro de casa é bênção. Não é não, gente? Alguém conhece assim? Alguém? Vocês conhecem alguém assim? Um vizinho distante? Uma pessoa no ambiente de trabalho? Uma coisa assim, te contaram. Tu conhece, Fran? Alguém que te contou? Assim, fulaninha, nossa, ela é maravilhosa, nossa, ela vai na casa espírita, ela participa da campanha, ela doa agasalho, ela vai lá para a Mansão do Caminho, ajuda os idosos, mas em casa, dolorido. Então, isso aqui é a tirania doméstica, gente, não adianta. Por quê? Porque, óbvio, meu povo, tá todo mundo feliz que vai lá dançar com os idosos, vai levar caridade, vai ajudar no jardim, isso é maravilhoso, ainda bem que a gente vai. Mas a gente sabe que vai voltar, entendeu? Então, quando der um cansaço assim, já acabou, era de 2 às 5, vambora, gente, acabou. Agora ir para casa, que você volta, não tem hora para ir embora. Tu mora ali mesmo. É que tu vai ficar ali, vai dormir ali, vai acordar ali, vai comer ali, vai tomar banho ali. Aí você não tem como ir embora, né? A importância de ceder nas pequenas coisas. Gente, quais são? Abnegação cotidiana. Ceder. Para com isso. Por que eu tenho que ceder? Isso é de você. É sempre eu. Gente, me veio agora aqui, foi impossível de eu lembrar. Meu pai era espírita também há muitos anos, né? E uma vez eu perguntei para ele assim, mas por quê?
que tudo eu tenho que fazer. Eu lembro que eu perguntei isso, eu acho que era da mocidade. Ah, coisa chata. Eu falei. Ah, eu sou espírita. Ah, quer dizer, eu sou espírita, eu vou para a mocidade, eu estudo, eu sacrifico meu... Eu era adolescente, tá, gente? Só para vocês guardarem isso aí. Eu sacrifico o meu sábado, não sei o que lá. Aí chega lá na escola, eu que tenho que ter paciência. Eu que tenho que entender. Então, na verdade, isso é uma punição. Porque, assim, eu estudo, eu sei, eu entendo e eu tenho que entender. Então, eu preferia não saber. Falei isso pro pai, gente. Seus filhos já te falaram isso? Não, né? Tá rindo, né? Então, eu preferia não saber. Eu preferia não saber, não estudar, não ser instruída. Não é isso? Porque quem não sabe não é cobrado. Mas que droga, que saco, não sei o quê. Aí ele me respondeu assim, olha, tudo tem os dois lados. Ao mesmo tempo que de fato, né, poxa, pesado você saber tudo isso e você ter que se cobrar para ser diferente, pensa pelo outro lado, quando você precisar de misericórdia, quando você precisar do perdão, quando você precisar de ajuda, Jesus também vai olhar o seu sacrifício, também vai olhar tudo que você tentou fazer para não puxar o cabelinho da colega, né, para não fazer maledicência com ninguém. Então, a gente tem o costume de olhar para a gente e achar que a gente é sempre o próprio coitadinho que tem que ceder o tempo inteiro. Mas só que, desculpa, gente, quanto mais vos é dado, realmente mais vos é cobrado. Só que não é para olhar só por esse prisma, entre aspas, pesado para a gente. Ao mesmo tempo, quanto mais vos é dado, mais vos é cobrado. Quanto mais vos é dado, mais vos é auxiliado. Aí a gente não lembra disso. Quando o calo aperta, ai, Jesus, ai, meu Deus do céu, aí, professor Eurípides. E é isso mesmo. Porque a gente está ali com o nosso coração intuído no amor, na fé, querendo ajudar, querendo a lei do progresso para a gente, para o próximo, né? E aí eu fiz questão, que a gente está falando de família, falei, eu vou dar uma brecha, abrir um parênteses para a realidade atual. Olha isso aí, gente. Esse povo está todo vivendo na mesma família. Esse slide aqui não tem nada a ver com nenhuma obra espírita, tá? Eu trouxe esse slide, é um material meu de trabalho, porque eu sou especialista em diversidade geracional. Mas eu falei, cara, eu vou levar para palestra. Porque pensa o seguinte, essa pessoa que nasceu aqui, nessa idade aqui, naquela... Eu não quis botar a idade de ninguém, não, para ninguém ficar chateado aqui, não, tá? Mas aí você olha o ano de nascimento. Aquela pessoa que nasceu aqui, né? Aqui, ó, 1945, Segunda Guerra Mundial. Essa pessoa tem que conversar, ter um diálogo com um bisneto que está sendo alfabetizado na IA, entendeu? Aí, pô, Biso, você não entende nada. Não é assim, não. Aí, olha esse aqui, pessoal lá, Margarina, pessoal maravilhoso, tudo certo. Ah, fala sério, tio. Vamos lá, tio. Olha lá. Dá um like aí. Não, não é assim, não. Não tem negócio de like aqui, não. Vamos falar sério. Vamos falar. Esse menino, tu não trabalha, não, menino? Trabalha esse. Tu trabalha com o quê? Ganhando dinheiro, horrores. Tu faz o quê? Enfim, gente, aqui, pessoal do Geração X, galera lá da MTV. Ah, que saudade, ó, fita cassete. A galera que já nasceu numa questão mais de internet. E o povo aqui ainda curtia mais o negócio de mandar carta, recado. Por que eu botei todo mundo junto aqui nesse slide, meu povo? Porque é o que está acontecendo dentro de casa. Eu só abri um parênteses, saí da pauta espiritismo e trouxe para o dia a dia, que o espiritismo é o nosso dia a dia, mas é só para a gente fazer uma reflexão. Quando eu falo em ceder. Gente, como é que faz para convencer esse daqui, para ceder para esse daqui, desse daqui para entender esse daqui para ceder para esse? E essa galerinha aqui não está entendendo nada, porque eles já estão em 2050. Enquanto a geração que nasceu aqui está aprendendo a lidar com a IA, esse pessoal está fazendo trabalho no colégio com a IA. Vocês sabem mexer na IA, gente? Não, né?
Então, eles já fazem aula de IA, mundo expandido. O outro já está com óculos aqui, ó, de dimensão. Eu usava esse óculos aqui quando eu ia num parque de diversões, entendeu? Não era? Hoje não, hoje no colégio. Ó, vou falar uma coisa aqui rapidamente para a gente ir para o próximo slide. A minha filha foi fazer um trabalho de colégio. Como é que era na minha época? Vai na casa de quem? Não é isso? Aí quem é a mãe que leva, quem é a mãe que faz o lanche. Hoje, sabe como é que é hoje, César? Gente, quem é que vai fazer o link? Igual aqui. Não tem um link aí? Não tem o pessoal online aqui? Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer o link do Meet? Eu tô falando de gente de 12, 11, 13 anos, tá, gente? Tô falando de adulto, não. Aí fazem um link, se reúnem numa hora lá, e aí já estão conversando na reunião, já estão pesquisando, abre a outra aba, já está pesquisando a imagem, já joga ali no chat, quem monta o quê, nunca se encontraram, o trabalho está pronto. Ai, faz o quê, cara? Como é que explica? É isso que está acontecendo dentro da nossa casa. Opa! E aí tem que ter um respeito mútuo, uma convivência diária com esse pessoal todo aqui. Porque quando a gente fala de gerações diferentes, sem entrar no mérito da religião, o desafio já é absurdo. Porque cada pessoa tem uma perspectiva de mundo. Entender o mundo de uma forma diferente. Então, o que a gente faz na doutrina espírita? Graças a Deus, a gente vai botar todo mundo à base da luz de Jesus, dos ensinamentos de Cristo, do amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque aí são máximas que todas as gerações entendem. Mas cada uma vai chegar numa hora diferente. Vai ter o pessoal que é pontual, né? Vai entender direitinho. Vai ter o pessoal que vai chegar atrasado. Vai ter o pessoal que vai demorar para entender. Vai ter o pessoal que não vai estar a fim de entender. Mas a máxima é igual para todo mundo. Mas o desafio é o respeito e a convivência com todo esse pessoal naquela reunião da Páscoa. E aí a gente não vai nem entrar em outros vieses, né? Tem gente da área de vulnerabilidade que não é vulnerabilidade, que o colégio é público, o colégio é particular, que está empregado, que está desempregado, que é funcionário público, que é gari. Eu não vou entrar nesse mérito. Aí a gente vai tendo outras camadas de complexidade, de convivência, sociedade, e isso reverbera dentro da família. A gente está sendo assim, está bem raso aqui nas exemplificações para a gente conseguir chegar num consenso, né? E o livro fala, no capítulo 7, sobre liberdade e autoridade, que o respeito à individualidade do outro deve existir porque nós somos espíritos imortais. Ou seja, eu venho de uma outra história. Eu carrego para essa encarnação outras sensações diferentes de você. A gente que está aqui, desculpa, quanto mais vos é dado, mais vos é cobrado, aquele negócio que a gente conversou agora há pouco, mas você sabe disso. Depende, sua sobrinha não sabe, seu pai, sua mãe, seu namorado não sabe, ou não acredita, ou quer negar, tanto faz, não vivencia. A gente vivencia, que somos espíritos imortais. Então, se eu sou espírito imortal, se eu já entendi que eu estou trazendo uma bagagem de outra vida, e estou entendendo mais ainda que eu não errei o endereço, infelizmente, não, que o endereço é aquele mesmo, é isso. Evitar a transferência de expectativas. Deixar o filho ser quem ele é, não quem os pais queriam ser. Ih, isso é velho, hein, gente? Projetar no filho uma coisa que o filho não está afim, ele não entende mais. Aí vamos voltar para aquela imagem das gerações? As concepções são completamente diferentes. Então vamos respeitar essa criatura que está reencarnando agora. Século XXI, gente. Ser humano lá, o seu sobrinho lá, seu neto, sei lá, quando a mãe vai registrar no cartório, já leva o documento da maternidade e o código do smartphone. Registra junto. Qualquer dia na certidão de nascimento vai perguntar nome do pai, nome da mãe, código e qual é o plano da internet, qual é o número do telefone. Já vai cadastrar tudo junto. Que eles já nascem totalmente imersos numa realidade absurda.
Então, e outra coisa, esses espíritos chegam totalmente, eu vejo pelos jovens que eu lido, eles são totalmente despidos de preconceito. Legal mesmo. Preconceito está na gente que é mais velho, que acha que tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que seguir esse caminho ou aquele. Essa galera aí de 10, 9 anos... E mãe, deixa o cabelo dela, ela gosta, metade verde, metade azul. E aqui embaixo roxo. Tá bonito. Eu não pintaria o meu. Nada contra, gente. Só tô dizendo que se você falar qualquer coisa, tudo assim, deixa a pessoa ser quem ela é. E a gente está tendo que estudar isso ainda, tá? Mas vamos lá, vamos ter fé que a gente vai conseguir entender o que essa galerinha já entendeu. O perigo do isolamento digital, isso eu quis colocar aqui. Os quartos ilhas, necessidade de retornar o olhar atento e o diálogo presencial. É para todo mundo, tá? Não vem com essa que é só meu filho, minha filha, minhas crianças, não. Os adultos também. Eu tinha um casal de amigos que moravam numa casa de 2 andares. Isso que eu vou contar foi antes da pandemia. Ela estava no andar de cima, ele no andar de baixo. Gente, eu não lembro o detalhe. Não sei se era macarrão, se era chinelo, se era pasta de dente. Não lembro o que era. De vez um descer para falar com o outro subir, eles mandaram mensagem. Onde é que está? Dentro da mesma casa. Gente, isso é antes da pandemia que aconteceu. Esse casal não está mais casado. Tudo bem, poderia até estar. Mas o que me chamou a atenção lá atrás foi que, caramba, já estavam ilhados dentro de casa. Aí, Cíntia, porque a casa era grande, na preguiça. 2 andares. Será que é o tamanho da casa que está ilhando as famílias? Será que você sabe o que teu companheiro está fazendo no outro cômodo? Teu filho? Teu neto? Outra coisa, gente, isso aqui não é a Cíntia que está falando, não. Quartos Ilhados está no livro de Raul Teixeira. Parece que eu tirei do Fantástico, né? De domingo passado. Não foi, não. Aqui, ó. Aqui o capítulo. Aqui, ó. Tecnologia do isolamento, não é? Tecnologia e isolamento no lar. Já vem sendo falado pela doutrina espírita. Não é Fantástico, passou agora, semana passada na televisão, não. Os quartos ilhas. Nós estamos fazendo isso com a gente, estamos fazendo isso com os outros. E se a gente não está fazendo nem com a gente, nem com os outros, a gente está permitindo que façam. Mas não é uma permissão de punição. Ai, meu Deus, a hora estourou. Dá cansaço. A gente se cansa de pedir atenção, de chamar para conversar. Mas será que a gente está tentando acessar o outro de uma forma que desperte interesse no outro? Não sei. Uma conversa, um assunto em comum, que você nem gosta, mas o outro gosta, eu chamo aquele assunto para ver se... Entendeu? A convivência como laboratório de tolerância e paciência. Esse é o objetivo do respeito mútuo e da convivência diária. E aí, para a gente ir finalizando, não tinha como não falar de Jesus como guia e orientação dos nossos filhos. Cíntia, mas de novo, filho, é porque eu estou falando da importância da família. Quem são os nossos filhos hoje, gente? Serão os pais de amanhã. Porque a maioria de nós é que somos adultos. Se eu estivesse dando uma aula para a mocidade, ou para evangelização infantil, eu ia estar falando de uma forma diferente. Mas aqui eu estou falando dos filhos, mas para os jovens eu falaria dos pais e do papel deles no futuro. Então, sim, nossos filhos, nossos sobrinhos. Porque nessa encarnação nós ocupamos 2, 3, 4, 5 papéis. A gente chegar até o bisavô, né? A gente é criança, depois a gente só o companheiro dentro de casa para fazer bagunça, né? Para irritar os pais. Depois a gente vira os adultos, viramos os pais. Depois nós ocupamos o papel de avós. Então, a orientação é para esse círculo rodar.
Porque a sociedade precisa desse progresso. Os pais são prepostos de Deus. Educar é uma missão espiritual. Não, ninguém nasceu com nenhuma necessidade especial numa família porque errou endereço. Os pais tinham condições, precisavam viver aquela relação com aquele espírito. Só um exemplo, eu poderia dar vários outros. Nenhum adulto tem um filho adulto alcoólatra porque errou endereço. Que aquele filho precisa daqueles pais. Então é isso. O exemplo arrasta. Não adianta falar de Jesus sem agir como ele no ambiente doméstico. Aí tá igual aquele pessoal lá do outro slide, né? Na rua é maravilhoso e dentro de casa é terrível. Então não adianta. Não grita! Ninguém faz isso, né? Não pode gritar! Fala baixo! Tá rindo, né, Tony? Às vezes eu dou uma escorregada na banana. Não devia ter trazido minha filha para essa palestra? Porque ela entrega algumas coisas, assim. Mas é isso, gente, o exemplo arrasta. Pelo menos eu te arrastei para cá, né, minha filha, para assistir uma palestra espírita, graças a Deus. A apresentação do evangelho como norma de conduta e segurança emocional para os jovens. Não tem outra solução. Temos que evangelizar as nossas crianças, nossos jovens. Eu poderia falar aqui, né, tias aqui da evangelização, muitas coisas. Temos evangelização na casa a partir de 4 anos, até 16 anos. Façam isso pelos laços familiares que vocês têm, por amor que vocês têm aos seus familiares. Coloquem essas crianças na evangelização, meu povo. Faz um esforço. Vai vir novidade aí, carga horária, dia da semana, vocês vão adorar. Então, faz um esforço. Se a criança depende de você para entrar, entra junto. A primeira vez, a segunda, daqui a pouco a criança está sozinha. Ai, tia, é aqui que é perto, ó. Sabe mais do que a gente, não é? Mas não é a Cíntia que está falando mais uma vez, tá, gente? Essa imagem aqui, depois de tudo que a gente conversou, quem vocês vão trazer para esse sofá? Rapidamente. Os afetos, os desafetos. Quem precisa sentar com vocês nesse sofá? Ó, tem um espelho para você olhar para você aqui, tá? Não esqueci do espelho, não. Botei o sofazinho, mas passa pelo espelho, tá, linda? Passa no espelho, se olha e fala, cheguei para reunião, eu também faço parte. Porque eu falei, vou botar um espelhinho, porque todo mundo olha para o espelho e se enxerga, né? Então, pensem, quem vocês trariam para esse sofá? E, ó, tragam antes de desencarnarem, meus amigos. Não é fácil. Mas os laços familiares são esses, a importância da nossa família sobre tudo isso que a gente falou. Então, se você tem minimamente uma cadeira na tua casa, tem 2, a cadeira e um banco, chama, senta, conversa, riem juntos, vai fazer um bolo. Mas olhem para o espelho, olhem para vocês, tá? Esse que eu queria deixar como reflexão. Quem vocês trariam para a casa de vocês, para a sala, para a vida, para esse papo? Para essa mudança? Para terminar, mensagens finais do nosso querido Raul Teixeira sobre o livro Desafios da Vida Familiar. A família é a oficina de luz, onde o espírito se prepara para a grande fraternidade universal. Não é só sobre a nossa família dentro de casa, é sobre a nossa família universal. Que a gente vai desencarnar e vai voltar para a família universal. Se não conseguimos amar aqueles que dividem um teto conosco, ainda estamos longe de compreender o amor que o Cristo nos ensinou. O lar não é um palco para o triunfo da nossa vontade, mas a oficina onde a nossa vontade aprende a se dobrar diante da vontade de Deus, que é o amor. Sejamos nós os primeiros a levar a paz onde o conflito tenta se instalar. Ai, eu até me arrepio, porque é difícil. Mas vamos tentar, gente. Vamos desencarnar tentando, né? Mas vamos tentar, tá bom? Então era isso. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.